No Ocidente, a Idade Média foi um período supersticioso, um tempo em que o que era real e irreal se confundia. Dragões, bruxas, basiliscos e zumbis eram apenas algumas das bestas que ofereciam uma ameaça constante à sociedade cristã. Não é de se admirar, então, que em uma época em que tudo tinha um significado religioso, qualquer fenômeno inexplicado nos céus era interpretado como um presságio, a manifestação de um anjo ou demônio, ou até mesmo uma mensagem do próprio Deus. Era uma época rica em mistério e maravilha. Mas seria possível que os medievais não estavam sozinhos no universo? Bem-vindo à loucura medieval. Esperando uma estrela cair. Não pode ser exagerado o quão supersticiosos eram os medievais europeus. As pessoas recorriam à igreja para obter esclarecimentos quando algo inexplicável acontecia. A morte de uma vaca ou uma colheita fracassada podia ser catastrófica para uma família camponesa e frequentemente era atribuída ao descontentamento divino ou, pior ainda, à bruxaria. A maioria vivia em pequenas comunidades. À noite, sem a poluição luminosa atual, os céus devem ter parecido maravilhosos, repletos de estrelas brilhantes. Na Idade Média, o movimento dos planetas influenciava tudo, desde a colheita de flores até a sangria, e as crônicas medievais estão cheias de histórias estranhas. Chuvas de sangue, sapos, peixes e até bezerros de duas cabeças, além de fenômenos cósmicos. Uma das primeiras avistagens de um objeto voador não identificado na Idade Média aconteceu no século VIII. O incidente se tornou tão famoso que é frequentemente mencionado em discussões sobre fenômenos aéreos não identificados. Os Anais de Lorch eram crônicas que descreviam o evento ocorrido em 776. Na época, os saxões, povo germânico do norte da Alemanha atual, travavam campanhas contra as forças francas de Carlos Magno. Uma batalha entre os dois inimigos ocorria durante o ataque dos saxões à fortaleza de Segeberg, na atual cidade de Dortmund. De repente, um objeto estranho apareceu acima da igreja, descrito como, citação, a semelhança de dois grandes escudos flamejantes de cor avermelhada. Aparentemente parecia que estava flutuando no céu acima deles. O exército saxão virou as costas e fugiu em terror, abandonando o cerco. Os anais latinos, de autoria desconhecida, abrangem mais de 80 anos da história regional, de 741 a 829. É provável que várias pessoas tenham registrado os eventos conforme ocorriam, e esses fragmentos de notícias foram compilados em uma obra finalizada posteriormente. Os homens que caíram na Terra. No século XIII, o escritor inglês Ralph de Coggeshall detalhou um misterioso evento aéreo no Chronicon Anglicanum quando disse que uma cruz brilhante foi avistada nos céus acima de Londres. Outro evento bizarro teria ocorrido na França em 816. Dessa vez, Agabard, bispo de Lyon, registrou o avistamento aéreo. Ele escreveu sobre sua experiência em seu livro De Grandam et Tonitrius, observando que as pessoas locais, citação, quase todos os homens, cidadãos e camponeses, velhos e jovens, acreditam em magos do clima e um certo reino do céu chamado Magonia, onde navios chegam nas nuvens com marinheiros aéreos. Ele relata que 3 homens e uma mulher caíram dos navios e ficaram presos por dias antes dos moradores serem incitados a apedrejá-los até a morte. Agabard conseguiu intervir e parar as execuções, embora não saibamos o que aconteceu com os marinheiros aéreos depois disso. Escrito nas estrelas, o cronista inglês Gervase de Canterbury registrou um incidente que ocorreu na abadia de St. Albans em 1200. Um grande disco prateado foi avisto planando sobre a abadia por monges que creram ser um sinal milagroso de Deus. 90 anos depois, um objeto desconhecido em forma de disco foi visto na abadia de Byland, North Yorkshire, no norte da Inglaterra. Era redondo e plano como um prato, brilhando com uma luz prateada intensa. Mais uma vez, foi visto como um presságio divino, apesar dos monges não conseguirem decifrar o que o sinal maravilhoso pressagiava.
Logo após o período medieval, em 1561, ocorreu um espetacular evento celestial sobre a cidade de Nuremberg, na Alemanha. O choque foi tanto que os detalhes foram impressos em um aviso de notícias ilustrado com uma xilogravura. O texto dizia, citação, na manhã de 14 de abril, ao amanhecer entre 4 e 5 da manhã, terrível aparição ocorreu no sol. Isso foi visto por muitos homens e mulheres. Em algum tipo de deslumbrante exibição acrobática, vários objetos cilíndricos apareceram. Destes, saíram cruzes, orbes e outras formas. Todos eles começaram a lutar entre si em uma espécie de batalha celestial que durou 1 hora antes dos estranhos objetos desaparecerem e os céus se limparem. O testemunho do incidente foi de Hans Glaser, um pintor de letras de Nuremberg, que acreditava ser um sinal de Deus para levar o povo de Dortmund ao arrependimento. Estrela da Sorte. Em 1066, na véspera da Batalha de Hastings, um dos eventos mais significativos da Idade Média, o cometa Halley foi visto cruzando o céu. Para os ingleses supersticiosos, era um presságio de mudança e tumulto. Para os franceses, representava apoio divino para sua conquista. Outras aparições celestiais em batalhas incluem cavaleiros ingleses, relatando uma roda em chamas no céu sobre o campo na Batalha de Agincourt, em 1415, e um objeto brilhante semelhante a uma estrela movendo-se pelos céus no cerco de Jerusalém durante a Primeira Cruzada em 1099. Outros continentes também não estavam imunes à visita de OVNIs. Em 1235, o general Urasun acampou perto da vila de Akita, no Japão. Vários de seus soldados viram luzes estranhas no céu, que não eram corpos celestes comuns, mas sim algo sobrenatural. A história, envolvendo Urasun e seus homens, foi passada adiante no folclore japonês e celebrada em canções e histórias, onde as luzes eram referidas como lanternas fantasmagóricas carregadas por algum tipo de espírito. Na China, o estadista Shen Kuo escreveu sobre um objeto voador não identificado em seus ensaios do Poço dos Sonhos em 1088. Testemunhas em 2 províncias e em Yangzhou relataram a ele suas experiências de ver uma nave voadora com portas que se abriam e uma luz interna brilhante. Era capaz de viajar a uma velocidade tremenda e projetar sombras nas árvores em um raio de 10 milhas. A percepção cultural de avistamentos de OVNIs variava globalmente. Na Europa, a crença profunda no cristianismo permeava tudo e significava que os avistamentos eram geralmente vistos como presságios e sinais divinos através da lente da religião. No Oriente, onde a religião Shinto era praticada, havia mais influência do folclore e eventos celestiais inexplicáveis eram considerados como ações de espíritos que foram enviados para guiar, ao invés de advertir o observador. Um astronauta veio viajando. A conquista normanda é retratada na tapeçaria de Bayeux, um pano bordado de 70 metros de comprimento. Além de contar a história da vitória de William da Normandia contra Harold II, rei da Inglaterra, também mostra um grupo de mensageiros apontando para o cometa, que é referido como uma estrela na legenda em latim que descreve a cena. Embora não seja um fenômeno não identificado, destaca a importância que os medievais davam a estranhos eventos cósmicos como presságios e sinais. O tapete não é a única obra de arte a retratar um estranho evento celeste medieval. O mosteiro sérvio medieval de Visok Dekani, em Kosovo, abriga a pintura do século XIV da Crucificação por um artista desconhecido. O tríptico bizantino tardio, acima do altar, mostra 2 naves voadoras não identificadas ao lado da cabeça de Jesus. Os 2 OVNIs estão carregando um piloto cada, sem halos em volta de suas cabeças, removendo a possibilidade de serem criaturas divinas como anjos. A pintura do século XV, O Milagre da Neve, de Masolino de Panical, retrata a lenda da nevasca que teria ocorrido em um dia quente de verão em Roma, durante o século IV. Pairando nos céus acima do milagre, existem mais de 20 objetos em forma de disco que não se parecem em nada com as nuvens que se alega serem. Um pequeno objeto em forma de disco também aparece na Madonna com São Giovannino. Além de Madonna, o Menino Jesus e São João,
A pintura do século XV retrata um homem e um cachorro olhando para algo no céu. O objeto parece ter forma oval com raios de luz projetando-se dele em ângulos diversos. Star Senhor das Estrelas. Na Europa medieval, não só as pessoas comuns vivenciaram misteriosos fenômenos aéreos. Em meados do século XIII, o monge Matthew Paris registrou o avistamento de um grande objeto luminoso na abadia de St. Albans. O evento foi testemunhado pelo rei Henrique III da Inglaterra e sua corte. A estranha nave irradiava uma suave luz dourada, causando admiração e inquietação na corte enquanto discutiam a razão de sua aparição. 100 anos depois, do outro lado do canal, outro evento estranho ocorreu na corte do rei Carlos VI da França, quando várias esferas brilhantes foram vistas em formação no céu acima de Paris. Carlos, já apelidado de louco devido à sua doença mental e surtos psicóticos, afirmava estar profundamente abalado pelo acontecimento. O rei da Escócia do século XV, James IV, era conhecido por seu interesse em ciência e ocultismo. O poliglota falava 8 idiomas e era muito bem educado. Dizia-se que ele realizou um cruel e bizarro experimento de fala, enviando 2 recém-nascidos para viver na isolada ilha de Inchkeith, com uma mulher surda-muda. Privando as crianças de qualquer comunicação verbal, James esperava que elas começassem a falar instintivamente a antiga língua de Deus. De volta ao continente, enquanto o rei James e sua comitiva percorriam as terras altas da Escócia em uma grande procissão, foram confrontados por uma luz pulsante e brilhante no céu. A luz cintilante movia-se graciosamente pelo belo, mas acidentado campo. O rei, intrigado com o fenômeno, ordenou que seus cavaleiros parassem para que ele pudesse se aproximar da luz e observá-la mais de perto. Ela pairou por um tempo antes de lentamente descer ao chão na frente do rei. Sem medo e curioso, James avançou sobre a luz, que parecia ser uma esfera do tamanho de uma roda de carruagem. O objeto produzia um ruído baixo e melodioso, e o ar ao redor parecia quente. O rei estendeu a mão para tocar a esfera, mas ela imediatamente disparou para o céu noturno e desapareceu. O incidente virou uma história favorita na corte escocesa, que elogiou a calma do rei James. Ele acreditava que o encontro era uma experiência espiritual que confirmava sua crença no sobrenatural. A culpa é das estrelas. Avistamentos de objetos aéreos desconhecidos foram uma experiência global que ocorreu em muitas culturas durante a Idade Média, sendo frequentemente vistos como mensagens religiosas. Os chineses os chamavam de bolas de fogo e dragões no céu. Na Índia, eles eram vimana ou carruagens voadoras. Na Europa, orbes e cruzes. OVNIs medievais são uma parte realmente importante da história do inexplicável. Apesar da diferença no tempo e nas crenças ao longo dos séculos, as pessoas ainda estão experimentando as mesmas luzes brilhantes estranhas e objetos pairando, e o mistério continua. Agradecemos por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Deixe-me saber nos comentários abaixo o que você pensa e, por favor, se inscreva se ainda não o fez, pois lançamos vídeos todas as sextas-feiras. Até o próximo, eu espero que você tenha uma semana incrível.